Algo mais. Psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 1. Futuro e nós. Cada noite, habitualmente, agradece a Deus por mais um dia, e, quase sempre, refletes no amanhã. De quais ingredientes se nos formará o futuro? Embora, em muitas ocasiões, os homens a procurem, no lado externo da existência, a resposta está sempre em nós mesmos. À medida que se nos amplia a maturidade interior, reconhecemos que a evolução é um caminho em formação para o alto, em nos reportando ao progresso do espírito. Diariamente edificamos, em nós e por fora de nós, a cooperação que nos cabe no engrandecimento da vida. Em vista disso, se nos propomos a encontrar o amanhã melhor, cogitemos disso hoje. Comecemos, avaliando a importância de compreender e servir. Esqueçamos ressentimentos e sombras, lembrando-nos de que a prática do amor é trabalho para todos os dias. Não reclamemos dos outros aquilo que possamos fazer por nós mesmos. Entendamos que os nossos problemas não são maiores do que muitas das dificuldades que afligem os semelhantes. Melhoremos a nós próprios, a fim de que as nossas experiências se elevem. Vejamos em cada criatura um mundo à parte, e, por isso, aceitemos os nossos companheiros de caminho, tais quais são, sem exigir-lhes demonstrações de santidade ou grandeza. Busquemos o trabalho constante, no bem de todos, por ação capaz de impulsionar-nos para adiante, livrando-nos de fixações pessoais em grades de sombra, e atentos ao valor do tempo, avancemos, sem nos marginalizarmos nas perturbações das horas vazias. O nosso futuro está sendo articulado neste instante por nós mesmos. Façamos agora o melhor ao nosso alcance, porque amanhã para nós será sempre o nosso hoje passado a limpo. Capítulo 2. Deus te guarda. No melhor a fazer, não te detenhas. Segue, que importam precipícios. Se guardas rumo certo, que valem agressões. Se a humildade te veste, a injúria te apedreja, nada temas. Confia, a quem te desconheça, não hesites. Prossegue, não te afastes do bem. Deus te guarda e te vê. Capítulo 3. Em caminho. Compadece-te e ajuda quem te cruze os passos. Levanta os que caíram, sem falar-lhes da queda. Quantos erram no mundo já padecem por si. Não alargues feridas que suplicam remédio. A dor roga a alegria. A treva espera a luz. Não te esqueças que a vida é presença de Deus. Capítulo 4. Alegria e esperança. Beneficência é também viver corajosamente com esperança e alegria. Pensa nos acidentados da alma. Os que foram atropelados pelas grandes provações, nem sempre se reconhecem tão fortes, a ponto de te dispensarem o socorro espiritual. Caminha reerguendo os corações caídos em tristeza e desânimo. Rearticula a fé nos companheiros que se perderam do rumo. Se algum deles se marginaliza, auxilia-o a reajustar-se na trilha certa. Estende as mãos aos que se imobilizaram no sofrimento, para que retomem o trânsito natural de quantos se dirigem para a frente. Para isso, lembra-te de esquecer os argumentos amargos e as reminiscências infelizes. Fala no bem, encaminha-te para o futuro, interpreta com a luz do amor os acontecimentos da vida, e eleva os assuntos para os cimos da compreensão. Dispões do olhar de simpatia, do entendimento fraterno, do sorriso amistoso, da palavra benevolente. Reaquece a confiança nos irmãos que esmorecem ao contato dos problemas do mundo, e ajuda-os a refletir na bondade divina, que nos acolhe a todos. Não te detenhas, caminha avivando a chama da alegria por onde passes. Se não trazes contigo fontes de consulta capazes de renovar-te os conhecimentos, e nem podes ouvir, de imediato, os mentores da sabedoria que te reformulem o verbo para a exaltação do bem. Medita contigo mesmo, e perceberás que da erva esquecida no campo aos sóis que resplendem no espaço cósmico, tudo te falará de alegria e de esperança na criação de Deus. Capítulo 5. Escalada. Todos os companheiros que estão servindo aos outros, seja dando a moeda, fazendo a benefício, que revolvem a terra, garantindo a lavoura, que ensinam nas escolas ou trabalham na indústria, os que espalham consolo ou socorrem doentes, estão buscando os céus, subindo sem saber. Capítulo 6. Esquece qualquer sombra. Contempla o mundo em torno, tudo é bênção de Deus. O céu resguarda a terra sob teto de luz. Em pleno mar aéreo, a vida se alimenta.
Fontes, flores e frutos entregam-se sem paga. Vive, ama, trabalha e esquece qualquer sombra, rejubila-te e serve. Deus te conduz em paz. Capítulo 7. Imunização espiritual. Raras pessoas percebem que, no mundo, existe um serviço de imunização do espírito que não se deve menosprezar. Referimos-nos ao entendimento que respeita as provas e as dificuldades alheias, procurando auxiliar aos outros, em silêncio, antes que se desmandem, através de faltas em que não precisariam comprometer a paz de consciência. Se em derredor de ti, muitas vezes, surgem desequilíbrios e agitações, podes conservar a serenidade do campo íntimo, a feição do lago, que, sendo cercado por forças antagônicas em luta, consegue manter-se em paz, refletindo as estrelas. À frente de criaturas, vinculadas ao teu amor, sequiosas de independência, aprende a libertá-las com a força da compreensão que te felicita. Não são apenas os corações até agora desconhecidos, com os quais te defrontas nas vias públicas, ou nas áreas da atividade profissional, que te pedem socorro desse jaez. Especialmente, no círculo daqueles a que mais amas se destacam semelhantes exigências. Imprescindível nos preparemos, tanto no plano espiritual, quanto no plano físico, é fim de doar a liberação a que nos reportamos. Criaturas amadas, que apresentam o nome de filhos e filhas, nem sempre se mostram felizes ao lado de nosso amor. Outras que desempenham, junto de nós, os encargos de pais ou mães, talvez anseiem por experiências diferentes das nossas. Irmãos e companheiros inesquecíveis, em certas ocasiões, demonstram, de modo claro, o propósito de se manterem desligados de nós, por vezes fatigados de nossa presença, ou do sistema de vida a que nos impomos. Auxiliemo-los a se livrarem de nós, sem estranheza ou ressentimento, já que não são cria iniciais, credores de proteção e discernimento, confiemo-los à escola da vida, em que a divina providência nos internou, e, ao liberá-los, estejamos prontos a servi-los tantas vezes quantas se fizerem necessárias. O amor não cria problemas, cada qual tem o seu próprio caminho, e Deus, que nos ama a todos, saberá prover-nos com os recursos indispensáveis à nossa própria sustentação e sobrevivência, considerando em nós as necessidades de cada um. Capítulo 8. Conta com Deus. Não te queixes, trabalha, não te desculpes, aceita, não te lastimes, age, não provoques, silencia, não acuses, ampara, não te irrites, desculpa, não grites, pondera e explica, não reclames, coopera, não condenes, socorre, não te perturbes, espera, nada exijas dos outros, conta sempre com Deus. Capítulo 9. Auxílio. A prova que te busca em mensagem da vida. Ouve a tribulação, atende, serve e segue. Mais tarde, entenderás o bem que recebeste. Da terra massacrada surge o trigal maduro. Nas pontas do espinheiro, cai a chuva de rosas. Na dor que te acontece vem o auxílio de Deus. Capítulo 10. Lembrar e esquecer. Cultura é o processo de esquecer a ignorância e lembrar o conhecimento. Burilamento espiritual, igualmente, exige que se apague o mal, a fim de que o bem se destaque. Reflitamos nisso e aprendamos a efetuar diariamente a triagem de nossas reações. Diante da vida, perdão é a vacina contra o ressentimento. Descobrirás na terra lições e lições de variada espécie. Amigos dedicados doar-te-ão apoio e consolo, entretanto surpreenderás companheiros outros que, muitas vezes, se te fazem adversários até mesmo sem perceber. Esse que te lança em rosto uma frase áspera, estará sendo vergastado no íntimo por manifesto desgosto. Aquele que te perturba, o lar talvez se veja sob a trama de obsessão perigosa, quando não se mostre inconscientemente nas teias da loucura. Outro que te persegue, acreditando-se na posse de imaginária felicidade, ignora quanta aflição e quanto sofrimento se te represam no círculo das responsabilidades pessoais. E outro ainda, que te haverá ferido com o estilete da crítica destrutiva, te desconhece as lutas do coração, desculpa e esquece qualquer ofensa que te visite. Grande é o caminho da evolução, e todos permanecemos em marcha, no encalço do próprio aperfeiçoamento. Deixa que o amor e a paz te possam incessantemente clarear a estrada para adiante. Recorda a lição que nos vem de Deus, através da própria natureza. Depois de cada dia ativado por obrigações numerosas em que nos cabe dividir atenção e tempo,
A divina providência nos concede a noite para descansar e esquecer, de modo a que nos ergamos aí no mundo a cada manhã, a fim de novamente recomeçar a trabalhar e a servir com mais segurança. Capítulo 11. Companheiros. Se o trabalho te pesa, pensa nos companheiros. Se esmoreces na luta, muitos param na inércia. Quando te encolerizas, muitos caem no ódio. Se trabalhas contente, aprendem a servir. Se socorres alguém, sabem auxiliar. Lembra, teus companheiros procuram Deus em ti. Capítulo 12. Fica também com Deus. Não te omitas, trabalha. Não reclames, coopera. Não te desculpes, serve. Não lastimes, restaura. Não censures, socorre. Não te irrites, espera. Não duvides, confia. Não desanimes, segue. Não revides, perdoa. Não acuses, esquece. Deus está sempre em ti. Fica também com Deus. Capítulo 13. Desajustes. Enquanto o progresso caminha, infundindo novos conhecimentos no espírito humano, acerca das forças que regem o universo, o sofrimento dos desajustados não mostra a diferença. Na época de profundas transformações que atravessas, não deixes que o materialismo te resseque as fontes do coração. Ergue a esperança de quantos se acham ameaçados pelo desânimo. Auxilia as plantações de fé onde surjam para que não lhes faltem proteção e segurança. Não nos reportamos unicamente aos companheiros considerados idosos na atualidade terrestre, que, aos poucos, se reúnem, aqui e além, estabelecendo correntes de simpatia para a assistência mútua. Referimos-nos a todos os corações, que a violênia da desvinculação precipitada relega às sombras do desequilíbrio e do desalento. Aqui, são homens ou mulheres, empenhados à formação da família, que, de um momento para outro se reconhecem a sós, em franco desespero, à frente de compromissos esposados a dois. Ali, são criaturas na moidade primeira, atiradas ao descontrole emotivo, conquanto por vezes acobertadas por sólido telhado econômico, mas interiormente abandonadas aos próprios impulsos, buscando, em muitos casos, um suposto refúgio nos tóxicos, no qual nada mais encontram, além da perturbação ou da loucura. Além, são crianças, órfãs de pais vivos, entregues aos conflitos dos adultos que as trouxeram à existência, e as filas dos marginalizados engrossam na direção dos pousos de indisciplina, dos sanatórios de recuperação das forças mentais, dos ninhos de delinquência, ou das enfermidades em que se instala o corredor para a morte prematura. Para esse desfile doloroso de almas frustradas, é que se te pede apoio. Indiscutivelmente, não poderia suportar a carga de dezenas dos desajustados que enxameiam atualmente no mundo. Em razão disso, ninguém espera de ti espetáculos de grandeza, para os quais não nos achamos talhados. Apenas se te roga a possível parcela de trabalho, a fim de que o lume da fé seja sustentado na terra, ante as nuvens de perturbação que se avolumam sobre quase todos os grupos sociais do mundo. Ninguém exige te faças um sol, efetuando a extinção total das trevas. Por amor a Deus e amor ao próximo, traze a tua migalha de amor, e a tua réstia de luz. Capítulo 14. Fracasso. Se o fracasso aparece, não te aflijas. Trabalha, não te lastimes. Pensa, não te afastes. Insiste. Fracasso é o modo certo de mostrar onde erramos. Não pares. Segue à frente nas mudanças precisas. A perda aproveitada é luz de experiência. Deus permite o fracasso por auxílio e lição. Capítulo 15. Conformação. Não clames contra a vida. Ora, serve e caminha. Sofrer com paciência é crescer para a luz. Difícil compreender, sem provas e lições. Semente não produz sem mudança total. Cada noite prepara uma alvorada nova. Aceitação na dor encontra a luz de Deus. Capítulo 16. Notas da esperança. Se algum dia vieres a cair, levanta-te e anda. Recorda que ninguém recebe um corpo na terra para estações de repouso. Todos nós, seja no plano físico ou na vida maior, somos chamados à construção do bem, e o bem aos outros será sempre a garantia de nosso próprio bem. Se dificuldades repontam da estrada, não te omitas. Segue adiante, reconhecendo que nos cabe a todos ofertar esforço máximo para que se realize o melhor em nós, e em derredor de nós. Não pares. A estagnação é ponto obscuro no caminho em que, bastas vezes, os mais nobres valores da existência se corrompem. Não existe fatalidade para o mal,
porquanto o bem geral triunfa sempre. Os únicos vencidos no movimento criativo da vida são aqueles que descreram de Deus e de si mesmos, apagando-se, pouco a pouco, no vazio do nada a fazer. Os que atravessam o tempo, perguntando o porquê das ocorrências e das coisas, sem se dar ao trabalho de conhecer-lhes a origem, a fim de aperfeiçoar-lhes resultado e proveito. Os que se instalam nas torres de marfim do exclusivismo, temendo os problemas que possam surgir no relacionamento com o próximo. Os que não acreditam na obrigação de trabalhar incessantemente, e os que se observam caídos nessa ou naquela falta sem a precisa coragem de se reerguerem, para começar de novo a tarefa construtiva que se propõe. Ainda mesmo que tudo te pareça amargura e sombra na paisagem de moradia, não esmoreças e continua agindo e servindo, porque a fidelidade ao trabalho te iluminará o coração, a fim de que não te afastes do caminho para o encontro com Deus. Capítulo 17. Irmãos soltifários. Pensa nos companheiros presos à solidão. Muita gente se fecha a fim de não mostrar-se. Outro busca esconder os fardos que carrega. Alguns são agressivos para não serem vistos. Ajuda, quanto possas, aos irmãos solitários. Ninguém encontra a sós a estrada para Deus. Capítulo 18. Leis da vida. Estas são leis da vida que ninguém mudará. Quanto mais bem aos outros, menos mal em ti mesmo. Quanto mais humildade, menos complicação. Quanto mais esperança, menos queda de força. Quanto menos serviço, mais problemas na estrada. Quanto mais fé na vida, mais união com Deus. Capítulo 19. Anotação no diálogo. Efetivamente, na terra de agora, as máquinas se multiplicaram, de tal modo que se movimentam em todas as direções, mas embora a adaptação meticulosa que se te pede para o respeito devido ao progresso, podes transitar em paz, onde quiseres, desde que te mantenhas no clima da consciência tranquila. A luta competitiva entre os homens tornou-se na atualidade quase feroz em vista da disputa quase indispensável a lugar e destaque nas áreas de trabalho. Contudo, é possível te contentes com aquilo que possuis, sem prejudicar a ninguém, conservando o entusiasmo de viver. Os desastres impuseram conflitos violentos, em toda parte, estabelecendo largas crises de sofrimento, convidando-te, por isso mesmo, ao cultivo da fortaleza de ânimo, a fim de que possas facear esse ou aquele problema da vida. A tolerância talvez excessiva nos temas do afeto criou dificuldades enormes para a descoberta do verdadeiro amor, ante as emoções tumultuadas que provoca. No entanto, nada te impede a fidelidade aos compromissos assumidos, ciente de que brincar com os sentimentos alheios pode carrear a tragédia. Em consequência, pensa nisso e ama o trabalho que te foi confiado, produzindo, através dele, o teu máximo de rendimento no bem. Apesar das indagações arrojadas da ciência, que tantas vezes geram diálogos assinalados por demasiada agressividade, guardas as possibilidades de sustentar dentro de ti a simplicidade da própria fé. Conserva, assim, a certeza de que, não obstante as renovações e provações do mundo de hoje, pode seguir adiante, na alegria do dever valorosamente cumprido, sabendo que entre o barulho das engrenagens do mundo moderno e as arriscadas experimentações do homem, na hora que passa, toda criatura que se determine a guardar a paz, na intimidade da própria alma, consegue caminhar diariamente com Deus, e, mesmo no torvelinho das batalhas imensas da vida interior, pode claramente ser feliz. Capítulo 20. Âncoras. A vida sóbria terra lembra o mar em tormenta, nuvens de provações, carreiam tempestades, dores e antagonismos, são quais ondas revoltas, barcos atribulados rogam socorro, além, serve, segue e prossegue, em paz e segurança, encontrarás em Cristo as âncoras de Deus. Capítulo 21. Marcas de Deus. Amor sem sofrimento é fogo para a cinza. Ser pessoa querida pode ser qualquer um. Amar sem ter o amor é construir nos céus. Quem ama aceita os outros sem mudar-lhes a vida. A abelha colhe o mel, sem alterar a flor. Amor e sacrifício são as marcas de Deus. Capítulo 22. Paciência e segurança. Efetivamente, não te será possível deter as vítimas da precipitação aqui. É alguém que clama intempestivamente por melhores dias, sem despender o mínimo esforço para alicerçá-los.
Ali, é o amigo que desiste da tolerância e se desequilibra no espinheiral da irritação. Além, é o pai, que exige a regeneração imediata de um filho que ele próprio entregou à dissipação e à leviandade por muito tempo. Mais adiante, é o doente que reclama a própria cura, em poucos dias, acerca de moléstia determinada que o aflige, para a qual ele próprio organizou o campo adequado, em vários anos. De menosprezo a si mesmo com todos esses casos rentearás, incluindo, talvez familiares queridos que se mostrem incursos nesses quadros da pressa, a traduzir-se em perturbação. Lembrar-te-ás, porém, de que a ansiedade, só por si, não serve a ninguém. A aflição inútil quase sempre apenas consegue mentalizar alucinações, suscetíveis de piorar quaisquer problemas, já de si mesmos graves e complicados. Em qualquer percalço dessa ordem, observa os padrões da natureza. A árvore não dá frutos sem habilitar-se no tempo para isso. Por mais que um homem vocifere, reclamando a luz do sol num hemisfério, onde o relógio aponte à meia-noite, reconhecer-se é obrigado a esperar pelo amanhecer. A lâmpada, para inflamar-se, deve ajustar-se à voltagem. E uma criança, por mais prodígios de inteligência dos quais forneça testemunho, só atuará com responsabilidade, quando o tempo lhe acrescente a madureza. Em quaisquer circunstâncias, conserva a serenidade da paciência para que te sobreponhas às dificuldades e impactos inevitáveis do sofrimento que comparece no caminho de todos. Age e constrói sempre, mas não te esqueças de que se não consegues estabelecer a harmonia e a segurança no íntimo dos outros, podes claramente guardar a calma e a compreensão por dentro de ti. Capítulo 23. Caridade sempre. Serve, perdoa e passa, eis os clarões da senda, a estrada para cima, chamas e caridade. Onde a sombra persista, faze mais luz e segue. É na palma de espinhos que o céu instala as rosas. Coração a que ampares é novo passo à frente. Na plantação do bem, Deus espera por ti. Capítulo 24. Dádiva. Uma dádiva existe que só nasce de ti. Ninguém pode comprá-la, nem conquistá-la à força. Surge apenas contigo por luz que o céu te deu. Podes doar com ela vida e conforto a muitos. Ninguém pode entregá-la, senão tu que a ofereces. É o sorriso, no qual Deus se mostra por ti. Capítulo 25. Forças contrárias. Por falar de inimigos, não nos refiramos, neste momento, a pessoas, e sim a forças contrárias. Na terra, basta às vezes, achamos-nos em começo ou em meio de preciosas edificações, quando determinadas ocorrências nos desencorajam ou perturbam. De modo geral, são correntes de pensamentos adversos que desabam sobre nós, retardando empreendimentos e vantagens que beneficiariam não somente a nós outros, mas igualmente a comunidade a que nos vinculamos. Conquanto a nossa confiança no bem e todo o nosso esforço em efetuá-lo, isso no mundo acontece. E acontece porque somos espíritos em evolução, carentes de progresso e burilamento, a quem o erro, por mais lastimável, serve de ensino. Aprendamos como se afasta a desarmonia, como na terra já se evita a varíola e a meningite. No caso das energias contrárias, temos no silêncio a vacina ideal. Se nos capacitarmos de que a ausência de informações é ausência de pistas, com facilidade nos confiaremos a tarefa exclusiva de acender o sinal verde da permissão unicamente para o melhor. Na atualidade terrestre, fala-se em tomadas para recursos diversos, tomadas de luz e de energia, de apoio, combustível. Justo reconhecer que a tomada de sombra espiritual igualmente existe, espécie de fio para ligação com o desequilíbrio. Qualquer pequenina cota e força mental desorientada pode suscitar a queda de toda uma avalanche de provas evitáveis. Essa tomada de sombra espiritual se revela, ela raramente numa frase de queixa, num apontamento leviano, numa brincadeira de mau gosto, no boato infeliz, na referência maliciosa, ou em qualquer conceito-chave que nos induza para a descaridade e perturbação. Recorramos ainda aos símbolos do trânsito. Vigiemo-nos de espírito centralizado no bem de todos. Se somos mentalmente visitados por ideias de crueldade, discórdia, lamentação ou desânimo, acendamos o sinal vermelho do não prossigas. No espaço que medeia entre o cérebro e os lábios, ou entre o pensamento e as mãos, impedindo a palavra falada ou escrita, inconveniente e destrutiva. Unicamente, assim, o fio de nossa atenção persistirá ligado ao amor que desarma os adversários e nos faz livres.
permanentemente livres das forças negativas, consideradas por influências do mal. Capítulo 26. Câmbio divino. Acusações injustas alvejam-te o caminho, não forneças recibo a lodo que te lancem. Continua fazendo todo o bem que puderes. Ninguém melhor que o tempo responde aos detratores. O solo troca o estrume por braçadas de rosas. Dar o bem pelo mal é do câmbio de Deus. Capítulo 27. Aviso. Perdeste posição? Trabalha e terás outra. Amigos te deixaram? Serve e outros mais virão. Prejuízos vieram? Acharás novo apoio. Se a doença surgiu, Deus proverá remédio. Se trabalhas e serves, terás sempre o melhor. Mas tempo que se perde nunca retomará. Capítulo 28. Autojulgamento. Se te decidires a praticar compreensão, adiantar-te-ás, consideravelmente, no caminho do amor, em direção à paz que se te fará suporte à felicidade. Para isso, é imperioso te situes no lugar dos outros, de modo a que não percas tempo com qualquer julgamento leviano, capaz de arrojar-te em complicações e enganos, por vezes, de lastimável e longa duração. Se te observares na condição do agressor, imagina quão valioso se te faria o perdão daqueles a quem houvesses ferido, após reconheceres que te desmandaste num momento de desequilíbrio e loucura. Fozes a pessoa encarcerada em penúria e doença, e saberias agradecer os gestos espontâneos de quem te doasse alguns minutos de reconforto ou leves migalhas de auxílio. Caso te visses no lugar da pessoa caída em tentação, reflete se poderias haver resistido, com mais eficiência, ao assédio das sugestões infelizes. Estivesses na posição daqueles que controlam a fortuna ou o poder, a influência ou a autoridade, e examina, por ti mesmo, qual seria o teu comportamento. Colocando-te na situação dos companheiros em lágrimas que viram partir entes amados, sobe a neblina da morte, mentaliza a extensão do sofrimento, que te dilapidaria o coração, ao perder a companhia daqueles que mais amas. De quando a quando, sujeita-te, no silêncio, aos testes dessa natureza, dialogando intimamente de ti para contigo, e descobrirás em ti as fontes de renovação espiritual, a te nutrirem os sentimentos com novos princípios de tolerância e humanidade. Realmente, advertiu-nos Jesus, não julgueis para não serdes julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossos ideais e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação. Capítulo 29. Cada dia. Em tempo algum, não digas que não pode ser útil. Faze de cada dia um poema de fé. Pode ser a esperança dos que jazem na angústia. Uma frase de luz ergue os irmãos caídos. Terás, quanto quiseres, a prece que abençoa. Para espalhar o bem, basta o apoio de Deus. Capítulo 30. Passado. Segue. Não te detenhas nas sombras que se foram. Angústia e depressão, não desperdices tempo. Fita a luz da manhã renovando-te a senda. Faze o bem que puderes, prestigiando as horas. Ama, serve e perdoa. Foge à tristeza inútil. O que passou pertence aos domínios de Deus. Capítulo 31. Hora de luz. Quando tudo te pareça frustração e impedimento, no instante em que a solidão te obrigue a pensar e repensar, em observando os recursos necessários à própria subsistência cada vez mais distantes, no momento em que os melhores amigos te considerem incapaz para o serviço a fazer, na travessia de graves desgostos, nas épocas de crise, quando a provação te procure para demoradas visitas, ouvindo os pregoeiros do pessimismo e do desalento, diante das ocorrências complicadas e dolorosas, quando o desânimo te ameace, ou na ocasião em que todas as circunstâncias surjam conjugadas como que favorecendo a ignorância e o desequilíbrio, guarda a certeza de que estás atingindo a hora de luz, em que desfrutas a oportunidade de revelar a força de tua fé e o ensejo bendito em que podes, com a bênção de Deus, esquecer o mal e fazer o bem. Capítulo 32. Auxílio verbal. Se falas para o mundo, compadece-te e ampara. Não revolvas feridas que já foram curadas. Não apontes mazelas, nem defeitos dos outros. Os homens já conhecem os males que carregam. Acende a luz do bem. Na força da esperança, Deus nos cede a palavra, para as bênçãos do amor. Capítulo 33. Abrigo.
Haja o que houver na estrada, Deus te protegerá. Nas horas de alegria, pede equilíbrio a Deus. Nos momentos de prova, refugia-te em Deus. Se alguém te prejudica, entrega o assunto a Deus. Se sofres menosprezo, fica firme com Deus. Tudo parece contra, serve e confia em Deus. Capítulo 34. Alguém contigo. Nunca estarás a sós. Ante a névoa das lágrimas, quando a incompreensão de outrem te agite os sentimentos, lembra-te de alguém que sempre te oferece entendimento e conforto. Ante a deserção de pessoas queridas, quando mais necessitavas de presença e segurança, pensa nesse benfeitor oculto que jamais te abandona. Ante as ameaças do desânimo, nos obstáculos para a concretização de tuas esperanças mais belas, considera o amparo desse amigo certo, que, em tempo algum, te recusa bom ânimo. Ante a queda iminente na irritação, capaz de induzir-te à delinquência, refugia-te no clima desse doador de serenidade que te guarda o coração nas bênçãos da paz. Ante as sugestões do desequilíbrio emotivo, suscetíveis de te impulsionarem a esquecer encargos que assumiste, reflete no mentor abnegado que jamais te nega defesa, para que usufruas a tranquilidade de consciência. Ante prejuízos, muitas vezes causados por amigos aos quais empenhaste generosidade e confiança, medita nesse protetor magnânimo que nunca te desampara, e que promove, em teu favor, sempre que necessário, os recursos precisos, a recuperação de que careças. Ante as crises da existência que te sugiram revolta e desespero, recorda o mestre da paciência que te resguarda constantemente na certeza de que não há problema sem solução para quem trabalha e serve para o bem sem perder a esperança. Ante os desgostos e contratempos que te sejam impostos pelos entes amados, não te emaranhes no cipoal das afeições possessivas, refletindo no companheiro que te ama desinteressadamente muito antes que te decidisses a conhecê-lo. Ante acusações daqueles que se te fazem adversários gratuitos, amargurando-te os dias, eleva-te em pensamento ao instrutor infatigável, que sempre te convida à tolerância e ao perdão. E quando perguntares quem será esse alguém que nunca te desampara, e que te garante a vida, em nome de Deus, deixa que os teus ouvidos se recolham aos excessos da própria alma, e escuta raso o coração, a dizer-te na intimidade da consciência, que esse alguém é Jesus. Capítulo 35. Rumo certo. Se estás em grandes lutas, lembra-te de Jesus. Afeições te abandonam? Reflete sobre Jesus. Ingratidão de alguém? Não ouvides Jesus. Sofres vastos problemas? Rememora Jesus. Amas quem não te ama? Analisa Jesus. Terás sempre em Jesus a lei viva de Deus. Capítulo 36. Amigo etemo. Talvez tenhas notado a grande dor de perto, e guardas a impressão de estar ainda em trevas. Entretanto, não pares, caminha trabalhando. Não há nuvens eternas, e o sol triunfa sempre. Esquece o que passou, serve e segue adiante. Não temas. Vai contigo o amigo eterno, Deus.